Era uma noite de quinta-feira, e o estúdio do programa de Pedro Bial estava especialmente movimentado. O tema do dia prometia ser explosivo: liberdade de expressão versus discurso de ódio. A plateia, composta por estudantes, jornalistas e personalidades públicas, aguardava ansiosamente o início do debate. Pedro Bial, conhecido por sua habilidade em conduzir entrevistas delicadas com equilíbrio e diplomacia, preparava-se para receber um dos convidados mais polêmicos dos últimos tempos, Nicolas Ferreira. Nicolas, um jovem político com uma retórica afiada e opiniões que frequentemente dividiam opiniões, havia aceitado o convite para o programa. Sua presença era garantia de audiência, mas também de controvérsia. A produção do programa sabia que o debate poderia tomar rumos inesperados, e todos os preparativos foram feitos para garantir que tudo corresse dentro dos limites. No entanto, ninguém poderia prever o que estava por vir. Enquanto as câmeras se ajustavam e os últimos detalhes técnicos eram checados, Pedro Bial revisava suas anotações. Ele estava determinado a manter o controle da conversa, mas também sabia que Nicolas não era do tipo que se deixava intimidar. O apresentador respirou fundo, ajustou o microfone e aguardou o sinal para começar. O estúdio ficou em silêncio e a tensão no ar era palpável. O debate estava prestes a começar e todos sabiam que seria uma noite inesquecível. Quando as luzes do estúdio se acenderam e as câmeras começaram a gravar, Nicolas Ferreira entrou no palco com um ar de confiança que chamou a atenção de todos. Vestindo um terno impecável e com um sorriso que misturava ironia e determinação, ele cumprimentou a plateia com um aceno de mão, quase como se estivesse em um comício. A resposta foi imediata. Parte da plateia aplaudiu entusiasticamente, enquanto outra parte permaneceu em silêncio, observando com cautela. Pedro Bial, sentado em sua cadeira característica, cumprimentou Nicolas com um aperto de mão firme, mas breve. O apresentador iniciou a entrevista com uma pergunta introdutória, buscando estabelecer um tom de respeito e civilidade. Nicolas, o debate sobre liberdade de expressão e discurso de ódio é complexo. Como você enxerga o equilíbrio entre esses dois conceitos na sociedade atual? Perguntou Bial, com sua voz calma e ponderada. Nicolas, no entanto, não demorou a mostrar que não estava ali para seguir um roteiro previsível. Ele começou sua resposta com uma crítica direta à mídia, afirmando que muitos veículos de comunicação distorciam fatos para promover agendas ideológicas. Pedro, a liberdade de expressão só existe de verdade quando não há censura velada, quando não há medo de ser cancelado por pensar diferente, disse ele, olhando diretamente para as câmeras. Suas palavras eram claramente dirigidas não apenas ao apresentador, mas também ao público que assistia em casa. Bial, tentando manter o controle da conversa, interveio com uma pergunta mais específica. Mas, Nicolas, como você define o limite entre liberdade de expressão e discurso de ódio? Afinal, há quem use a liberdade como justificativa para atacar grupos minoritários. A resposta de Nicolas foi rápida e afiada. Pedro, o que chamam de discurso de ódio, muitas vezes é apenas a opinião de quem não concorda com a narrativa dominante. Quem define o que é ódio? A mídia, os políticos ou a sociedade? A plateia, dividida, começou a murmurar. Alguns concordavam com Nicolas, enquanto outros balançavam a cabeça em desaprovação. Bial, percebendo que a entrevista já começava a sair dos trilhos, tentou redirecionar o debate, mas Nicolas não parecia disposto a ceder. Ele continuou a falar, citando exemplos de supostas censuras a figuras públicas e questionando a imparcialidade do próprio programa.
O clima no estúdio começava a ficar tenso, e era claro que o debate estava longe de ser tranquilo. O debate já estava acalorado, mas foi em um momento específico que a situação atingiu o ponto de ebulição. Pedro Bial, tentando retomar o controle da entrevista, fez uma pergunta direta. Nicolas, você acredita que suas falas, muitas vezes consideradas agressivas, não contribuem para a polarização e o ódio na sociedade? A pergunta foi feita com a intenção de trazer o debate de volta a um terreno mais reflexivo, mas Nicolas Ferreira não estava disposto a se defender de forma convencional. Em vez disso, ele decidiu atacar. Com um sorriso sarcástico, Nicolas respondeu: Pedro, antes de falar sobre polarização, talvez você devesse olhar para o próprio espelho. Não é segredo que a mídia, incluindo este programa, tem um viés claro. Você já não fez declarações no passado que mostram exatamente o contrário do que está pregando aqui hoje? A plateia ficou em silêncio, surpresa com a audácia do convidado. Pedro Bial, visivelmente desconfortável, tentou rebater. Nicolas, acho importante focarmos no tema do debate, não em ataques pessoais. Mas Nicolas não deu trégua. Ele continuou. Não é ataque pessoal, Pedro. É uma constatação. Você já disse em entrevistas anteriores que certas opiniões não deveriam ter espaço na mídia. Isso não é censura, não é exatamente o que estamos discutindo aqui. O apresentador, tentando manter a compostura, respondeu: Eu acredito que há uma diferença entre liberdade de expressão e a propagação de discursos que podem incitar violência ou discriminação. Nicolas, no entanto, não se deixou intimidar. Ele ergueu uma pasta que havia trazido consigo e disse: Tenho aqui algumas citações suas, Pedro, que mostram uma visão bem diferente da que você está tentando passar agora. Quer que eu leia para a plateia? O estúdio ficou em choque. A produção do programa, que acompanhava tudo de perto, começou a se preocupar com o rumo que a entrevista estava tomando. A plateia, dividida, começou a se manifestar. Alguns gritavam em apoio a Nicolas, enquanto outros pediam respeito ao apresentador. O clima estava tão tenso que parecia que o programa poderia sair do ar a qualquer momento. Pedro Bial, tentando manter a calma, respondeu: Nicolas, acho que estamos fugindo do tema principal. Se você quiser, podemos discutir essas questões em outro momento, mas acho importante focarmos no debate de hoje. No entanto, Nicolas já havia conseguido o que queria: colocar o apresentador na defensiva e chamar a atenção de todos para o que ele considerava uma hipocrisia da mídia. Enquanto Nicolas Ferreira e Pedro Bial travavam um embate cada vez mais acalorado, a plateia, que até então havia assistido tudo em relativo silêncio, começou a reagir de forma intensa. O clima no estúdio, que já estava tenso, tornou-se ainda mais caótico. A divisão de opiniões entre os espectadores era evidente. Alguns apoiavam veementemente Nicolas, vendo nele uma voz corajosa disposta a desafiar o status quo, enquanto outros defendiam Pedro Bial, considerando o convidado desrespeitoso e provocador. De um lado da plateia, um grupo de jovens começou a gritar palavras de apoio a Nicolas. É isso mesmo, Nicolas, mostra a verdade, dizia um deles, enquanto outros aplaudiam entusiasticamente. Do outro lado, vozes se levantaram em defesa de Pedro Bial. Respeito, Nicolas, isso aqui não é um palanque, bradou uma mulher visivelmente indignada com a postura do convidado. Pedro Bial, tentando acalmar os ânimos, levantou as mãos e pediu silêncio. Vamos manter o respeito, pessoal. Isso aqui é um debate e todos têm o direito de se expressar, disse ele com um tom de voz firme, mas sereno. No entanto, Nicolas aproveitou o momento para se dirigir diretamente à plateia, ampliando ainda mais a divisão. Vocês estão vendo, não estão? Isso é o que acontece quando alguém tenta questionar a narrativa dominante. Tentam silenciar, tentam descredibilizar, mas a verdade sempre vem à tona.
afirmou ele, erguendo a pasta que havia mencionado anteriormente. A plateia explodiu em reações mistas. Alguns espectadores se levantaram, gesticulando e gritando, enquanto outros tentavam acalmar os mais exaltados. Um dos convidados especiais, sentado na primeira fila, tentou intervir. Pessoal, vamos respirar fundo. O importante é o diálogo, não a desordem. Mas suas palavras foram quase abafadas pelo barulho crescente. A produção do programa, percebendo que a situação estava fugindo do controle, sinalizou para Pedro Bial que era necessário cortar para um intervalo comercial. No entanto, o apresentador, talvez sentindo que isso seria uma vitória para Nicolas, decidiu continuar. Vamos manter a calma, por favor. Nicolas, você tem o direito de se expressar, mas precisamos manter o respeito mútuo, disse Bial, tentando retomar o controle. Nicolas, no entanto, não parecia disposto a ceder. Ele olhou para a plateia e disse: o respeito é importante, mas não podemos ter medo de falar a verdade, mesmo que isso incomode alguns. A frase foi recebida com uma nova onda de aplausos e vaias, mostrando que a divisão no estúdio era um reflexo da polarização que existia fora dali. O ápice da tensão no estúdio ocorreu quando Nicolas Ferreira, após minutos de trocas acaloradas com Pedro Bial, decidiu colocar em prática o que muitos considerariam um golpe baixo. Com um gesto teatral, ele abriu a pasta que havia trazido consigo e retirou um tablet. Pedro, você falou tanto sobre respeito e equilíbrio, mas acho que a plateia e os telespectadores merecem conhecer algumas verdades, disse ele, com um tom de voz que misturava desafio e triunfo. Antes que Pedro Bial pudesse reagir, Nicolas começou a reproduzir um vídeo no telão do estúdio. As imagens mostravam o próprio Bial em um programa antigo, fazendo declarações que pareciam contradizer o que ele defendia naquela noite. Em uma das cenas, Bial dizia: há opiniões que não merecem espaço na mídia, pois só servem para disseminar ódio e intolerância. Em outra, ele afirmava: a liberdade de expressão tem limites, e esses limites devem ser impostos por quem entende do assunto. O estúdio ficou em silêncio. A plateia, que até então estava dividida entre aplausos e vaias, parecia ter sido tomada por um choque coletivo. Pedro Bial, visivelmente surpreso e desconfortável, tentou se explicar. Nicolas, essas falas foram tiradas de contexto. Na época estávamos discutindo situações específicas e não dá para resumir tudo a um vídeo de poucos segundos. Mas Nicolas não deu trégua. Pedro, você mesmo disse que a liberdade de expressão tem limites. Quem define esses limites? Você? A mídia? Ou será que todos nós temos o direito de pensar e falar o que acreditamos, mesmo que isso não agrade a alguns? A plateia, ainda em choque, começou a reagir novamente. Alguns gritavam em apoio a Nicolas, enquanto outros tentavam defender Bial. Mas a sensação geral era de que o apresentador havia sido colocado em uma posição extremamente delicada. Pedro Bial, tentando manter a compostura, respondeu: Nicolas, acho importante lembrar que as pessoas mudam, evoluem. O que eu disse no passado reflete um contexto específico e hoje eu vejo as coisas de forma diferente. Mas a explicação, embora válida, não parecia suficiente para reverter o impacto do vídeo. A imagem de Bial, como um mediador imparcial, havia sido abalada e o clima no estúdio era de constrangimento. Nicolas, aproveitando o momento, finalizou: Pedro, não estou aqui para julgar ninguém. Só acho importante que a plateia e os telespectadores tenham acesso a todas as informações antes de formarem suas opiniões. A frase, dita com um tom de falsa modéstia, só aumentou o desconforto no ar. O programa, que começara como um debate sobre liberdade de expressão, havia se transformado em um verdadeiro espetáculo de confronto e exposição. Assim que o programa foi ao ar, a internet explodiu. O confronto entre Nicolas Ferreira e Pedro Bial se tornou o assunto mais comentado do Brasil em questão de minutos. Nas redes sociais,
hashtags como "Mo Bial vs Nicolas" e "No Liberdade de Expressão" começaram a trendear, com opiniões divididas entre os usuários. Alguns elogiavam Nicolas por sua coragem em desafiar o que chamavam de narrativa dominante, enquanto outros criticavam sua postura, classificando-a como desrespeitosa e oportunista. Vídeos dos momentos mais polêmicos do debate foram compartilhados milhares de vezes, especialmente o trecho em que Nicolas exibiu o vídeo com declarações antigas de Pedro Bial. Influenciadores digitais, políticos e até celebridades se manifestaram, cada um defendendo seu lado. Alguns apoiadores de Nicolas chegaram a dizer que ele havia desmascarado a mídia, enquanto defensores de Bial argumentavam que o vídeo havia sido editado de forma desonesta para distorcer o contexto das falas. Pedro Bial, por sua vez, não ficou em silêncio. Horas após o término do programa, ele publicou uma nota oficial em suas redes sociais. Hoje, fui surpreendido por uma situação inesperada durante o programa. Acredito no debate honesto e respeitoso, mas é importante lembrar que falas tiradas de contexto não refletem a complexidade de uma discussão. Continuo defendendo a liberdade de expressão, mas também acredito que ela deve ser exercida com responsabilidade, escreveu ele. A nota foi recebida com uma mistura de apoio e críticas, mostrando que o debate estava longe de ser encerrado. Já Nicolas Ferreira, aproveitando o momento de visibilidade, deu entrevistas para vários veículos de comunicação, reforçando seu discurso de combate ao que ele chamava de censura velada. O que aconteceu no programa de Pedro Bial foi apenas um exemplo do que muitos brasileiros enfrentam diariamente, a tentativa de silenciar quem pensa diferente. Mas eu não vou me calar. E espero que isso inspire outras pessoas a fazerem o mesmo, declarou ele em uma live nas redes sociais. O programa de Pedro Bial, que já era um dos mais assistidos da televisão brasileira, bateu recordes de audiência naquela noite. A produção recebeu inúmeros elogios por ter permitido um debate tão aberto, mas também críticas por não ter conseguido controlar o rumo da entrevista. Especialistas em comunicação discutiram o episódio em colunas e programas de análise, alguns defendendo que o confronto era saudável para a democracia, enquanto outros alertavam para os riscos de normalizar ataques pessoais em debates públicos. Enquanto isso, nas ruas, o assunto dominava as conversas. Em bares, escritórios e até nas filas de supermercado, as pessoas comentavam o que havia acontecido. Para alguns, Nicolas Ferreira havia se consolidado como uma voz importante no cenário político, disposta a desafiar as estruturas de poder. Para outros, ele era apenas um provocador que usava táticas questionáveis para ganhar visibilidade. Uma coisa era certa: o debate entre Nicolas Ferreira e Pedro Bial havia deixado marcas, não apenas nas carreiras dos dois, mas também na forma como a sociedade enxergava a liberdade de expressão e os limites do discurso público. O episódio serviu como um espelho da polarização que dividia o país, e suas consequências continuariam a ser sentidas por muito tempo.